Mais uma vez, gostaria de agradecer vocês que estão aqui hoje. É um prazer poder pregar para vocês, de verdade mesmo. Gostaria desse momento... Tá tudo certinho, amor? Ótimo, que bom. Gostaria de convidar vocês nesse momento que vocês pudessem me acompanhar em uma breve oração. Nós vamos agora para o nosso momento do sermão. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz, nos tornar cada vez mais parecidos contigo, que nós possamos ser transformados à imagem daquele que se manifestou, por aquela criança tão pequena em que os magos visitaram e a adoraram rendendo presentes. Aquele que se manifestou no batismo perante João Batista, em que o Espírito Santo desceu sobre ele e uma voz dos céus clamou: "Este é meu filho, do qual muito me agrado." Aquele que caminha no meio de nós, que nós possamos te adorar hoje. Senhor Deus, eu te peço, principalmente que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. 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 Meus irmãos, eu gostaria de contar uma história para vocês. O dia era 26 de abril de 1978 e o jovem negro, de apenas 18 anos de idade, Kevin Strickland, estava em sua casa com a sua filha de apenas 6 semanas de idade. Ele havia se tornado um pai bem jovem. Este jovem pai ia cuidar sozinho da sua filha pela primeira vez naquele dia. A mãe da sua filha teve de ir ao médico fazer consultas rotineiras do pós-parto. Eis que quando a mãe estava prestes a sair de casa, o jovem Strickland ia, pela primeira vez em sua vida, cuidar da sua filha. Alguns agentes da polícia chegaram em sua casa. A polícia bateu em sua porta e o levou o homem preso por ser suspeito de ter cometido um homicídio na noite anterior. O jovem Kevin lembrava-se bem do caso que eles estavam falando ali. Ele ouviu falar sobre esse caso na televisão na noite anterior. Um grupo de 4 jovens invadiu a casa de uma outra casa e assassinou 3 pessoas, deixando ainda uma sobrevivente. Porém, o que pegou o jovem Kevin Strickland de surpresa era que ele fosse considerado um dos suspeitos de ter cometido tal crime. Após ter sido levado preso, o suspeito foi para julgamento. Havia uma testemunha ocular do crime, a única sobrevivente. Cynthia Douglas era o nome dela. Ela estava na cena do crime. Ela levou um tiro em sua perna e se fingiu de morta para poder escapar com vida. Uma história muito triste. Além de Kevin, Clem Adkins e Vincent Bell foram também presos pelo crime. Cynthia, a sobrevivente do crime, sabia que tinham sido 4 pessoas, me desculpem, a cometer o crime. Inicialmente reconheceu apenas aqueles 2 criminosos anteriores, o Clem e o Vincent. Mas, quando ela viu o Kevin na primeira vez, ela disse que nunca tinha visto aquela pessoa antes. Mas a polícia havia achado a digital do Kevin no carro de uma das pessoas que foi presa naquela noite, do Vincent. E logo manteve o Kevin como suspeito pelo crime. O Kevin e o Vincent, eles eram vizinhos, mas nada mais do que apenas vizinhos. Contudo, a arma do crime tinha a digital de uma pessoa e não era a digital do Kevin. Não era a digital de nenhuma das outras 2 pessoas que foi presa ali. Então, de quem seria, afinal de contas? O mais importante é que a Cynthia, em certo momento, ela mudou de ideia. A Cynthia mudou de ideia e disse que reconhecia Kevin como um dos assassinos desse bárbaro crime que aconteceu naquela cidade. Os outros 2 criminosos, contudo, falavam veementemente: ele não fez parte do nosso ato criminoso. Então Kevin, ele foi para julgamento num júri popular nos Estados Unidos, um júri que terminou empatado, porque
O júri era formado por 11 pessoas brancas e uma pessoa negra. E o único jurado negro, ele se recusava a considerar o Kevin como culpado apenas por essa questão ocular, sendo que não havia nenhuma outra prova, considerando ainda que a Cíntia mudou de ideia com o passar do tempo. Como não chegaram a nenhuma unanimidade nesse caso, o empate foi decretado. E o Kevin Strickland, posteriormente, disse que o promotor virou para o seu advogado e disse o seguinte: Vou garantir pessoalmente que isso nunca mais vai acontecer, que isso nunca vai acontecer na próxima vez. Então o júri foi anulado. O júri então foi anulado e um novo júri foi formado. E o promotor conseguiu afastar cada um dos possíveis negros que pudessem fazer parte desse júri, até que somente brancos fizessem parte desse júri popular ali. E assim, então, depois que esse problema do envolvimento de pessoas negras no julgamento do Kevin foi acabado, ele foi condenado à prisão, sem possibilidade de conseguir uma prisão condicional após 50 anos de prisão. A verdade, meus irmãos, é que uma grande justiça aconteceu ali. Ao voltar para casa, após o julgamento, a Cynthia Douglas confidenciou para sua mãe que ela realmente não tinha certeza se o Kevin era realmente o homem que a polícia estava procurando. Um ano depois, ela começou a falar publicamente que ela tinha se enganado. Inclusive, a Cynthia afirmou que se sentiu pressionada pela polícia e de forma que ela se sentiu quase coagida a afirmar que ele era a pessoa que a polícia estava procurando. E dessa forma, com esse sentimento de coação, ela acusou como se ele estivesse fazendo parte do grupo de criminosos. Já o irmão de Kevin disse que ele foi aliviado, porque o irmão dele não foi condenado à morte. Acredito que essa cidade, é o que ele disse, queria que alguém fosse culpado. Só sei que senti um grande alívio quando meu irmão não foi condenado à morte. Para o irmão de Kevin, nunca houve uma possibilidade de ocorrer qualquer julgamento justo. Afinal de contas, eles estavam em um lugar que tinha um longo passado de segregação racial nos Estados Unidos. Até pouco mais de 20 anos atrás, os negros eram condenados à morte na cidade do Kansas, no Mississippi, sem precisar passar por nenhum juiz sequer. Eles eram julgados simplesmente pela decisão popular das pessoas. Eles eram amarrados em árvores e linchados até a morte. Bem como nós estamos acostumados a ver a imagem do Judas sendo linchado, popularmente no nosso Brasil. Em 1950, essa era uma realidade comum no Kansas. Normalmente, todos são inocentes até que se prove ao contrário. Os negros no Mississippi são culpados até que se prove o contrário. Os outros dois assassinos, culpados verdadeiramente, eles foram condenados, após terem confessado, eles reduziram a sua pena para apenas 20 anos de prisão. Já o Kevin, que verdadeiramente era o inocente que não fez coisa nenhuma, ele nunca confessou, nunca admitiu ter feito o crime, e por isso ele continuou preso. O Vincent, um dos criminosos, era insistente, insistia falando que a Cynthia Douglas havia cometido um erro do demônio, ao afirmar que Kevin fazia parte do grupo dele de assassinos. Dessa forma, a incoerência é que um criminoso foi uma voz que se levantou em defesa do injustiçado. Mas quem daria ouvidos ao clamor de um assassino, não é mesmo? E dessa forma, Kevin nunca pôde cuidar sozinho da sua filha pequena. Ele foi impedido na primeira oportunidade que ele teve de cuidar sozinho da sua filha. Ele teve a sua juventude arrancada, ele foi arrancado do seu lar, ele se tornou condenado em um crime injusto. E a Cynthia, que havia se arrependido de afirmar que o Kevin era um dos criminosos, procurou auxílio de um advogado que aconselhou: é melhor você não voltar atrás, senão você vai poder ser condenada por perjúrio. Até que, somente em 2009, nós estávamos falando de 1978,
2009, Cíntia criou coragem, procurou um centro que ajuda pessoas que foram presas injustamente e tentou invalidar o seu testemunho. Em um e-mail enviado, ela afirmava que queria ajudar alguém que foi acusado erroneamente. Isso aconteceu em 1978. Eu fui a única testemunha visual e as coisas não estavam claras naquele momento, mas agora eu sei mais e, se possível, eu quero ajudar uma pessoa. Era o que ela escreveu no e-mail dela em 2009. Mas a carta que Cynthia Douglas escreveu posteriormente nunca foi considerada. E pouco tempo depois ela morreu. Sua retratação nunca foi ouvida. Ela morreu em 2015. Kevin foi liberto apenas no dia 23 de novembro de 2021. Tendo ficado preso por 43 anos por um erro judicial. Somente em 2021, o magistrado James Welch reviu o caso e concluiu que não havia nenhuma prova física que implicasse que Strickland tivesse feito o crime diretamente. O juiz ainda escreveu que Strickland foi condenado unicamente pelo depoimento de uma testemunha, Cynthia Douglas, que mais tarde voltou atrás de suas declarações, nas quais o havia identificado como um dos 4 autores do crime. Por isso, o juiz determinou a sua soltura imediata. E a pergunta que fica, a justiça foi feita? Agora Kevin Strickland é um senhor de 62 anos de idade, no momento que ele foi solto. Ele perdeu seus pais que morreram. Seus irmãos se distanciaram dele. A sua namorada se casou com outra pessoa. A sua filha, ele não pôde cuidar sozinho. Nunca mais teve nenhum momento com ela. No máximo que ele viu a sua filha apenas 5 vezes em sua vida, enquanto ele esteve encarcerado. Uma criança se tornou praticamente órfã. E hoje Kevin, ao andar pela cidade do Kansas, ele não reconhece mais a cidade a qual ele cresceu. O país em que ele vivia não é mais o mesmo. Ele não chegou a ver o grande jogador de basquete, seu esporte preferido, jogar, Michael Jordan. Ele não viu a queda do Muro de Berlim. Ele não viveu o 11 de setembro. Ele não viu Obama, o primeiro homem negro presidente dos Estados Unidos. Além disso, na cadeia, ele desenvolveu uma doença que não deixava ele ficar em pé por mais do que 4 minutos. O ambiente da prisão mudou quem ele era, ao passo que ele fala: não sei falar mais com pessoas normais, eu fui criado no meio de animais. Além disso, Kevin não possui nenhum direito a nenhuma indenização por tudo que ele sofreu, por seus mais de 40 anos preso. Porque, segundo a legislação americana, quando o erro é comprovado, ele só é digno de reparação financeira quando tem comprovação por meio de DNA. Esse homem perdeu a sua vida por causa de um crime que ele nunca cometeu. E a Cynthia Douglas? Bom, ela teve a sua vida destruída por criminosos que invadiram uma casa e mataram 3 pessoas que estavam lá com ela. Ela logo depois foi coagida por policiais a acusar uma pessoa que não tinha feito o crime, simplesmente porque a cidade queria que alguém fosse culpado. E sem sucesso, logo depois ela foi tomada por um sentimento de culpa e sempre buscou tentar se retratar do que ela fez e ela nunca conseguiu. A sua voz não foi ouvida. Ela passou o resto dos seus dias tentando desfazer essa injustiça que foi feita, utilizando o seu nome, e ela não conseguiu. Eu imagino a dor que uma vida deve levar, a tristeza, a culpa. Tanto que ela não pôde ver na sua vida a correção de tal injustiça que aconteceu por causa da sua declaração. Uma mulher perdeu a sua vida também, com sentimento de culpa. E então nós temos Isaías. Vejam o meu servo, a quem eu sustento. Ele é o meu escolhido, nele eu tenho o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito para que promova o direito entre as nações. Para aqueles que têm vivido e visto a injustiça operando no mundo, eis que a voz de Deus, o Senhor, Javé, o Deus de Israel, ressoa. Ele clama: vejam o meu servo, a quem eu coloquei o meu espírito sobre ele,
para que ele promova o direito. O Deus de Israel se dirige a todos aqueles que veem justiça, a todos aqueles que têm fome e sede de justiça. E os convida para olhar. Olhem para o meu escolhido. Olhem para ele. Ele é a resposta para toda a injustiça. Aquele que recebeu o Espírito de Deus, é ele que lutará para que as injustiças que tanto afligem o nosso mundo acabem. Ele não gritará nem clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não quebrará a cana já rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Promoverá fielmente o direito, não desanimará nem se abaterá até implantar o direito na terra e a instrução que as ilhas esperam. O servo do Senhor é descrito como o eleito de Deus, em quem o nosso Deus, o Senhor, se deleita, em quem o Espírito do Deus de Israel reside. Ele irá trazer a justiça não somente para Israel. Aqui no nosso texto nos é dito que ele irá trazer a justiça para as nações, para o mundo. Ele irá trazer a justiça para as nações que aguardam o seu ensino. Ele vai agir de maneira gentil em seus cuidados para aqueles que são frágeis, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão fracos e desamparados. Por fim, o profeta diz que ele não irá falhar e nem irá desistir até que ele complete a sua missão. O direito ou a justiça são a obra desse servo. E como nos lembra o Walter Brueggemann, a noção característica de justiça, enraizada na tradição de Moisés e explicada nas proclamações proféticas, é a reordenação da vida social e do poder social para que o fraco... É a reordenação da vida social e do poder social para que o fraco, os órfãos e as viúvas possam viver uma vida com dignidade, segurança e bem-estar. Assim diz o Senhor, que criou o céu e o estendeu, que firmou a terra e tudo que ela produz. Ele dá o alento ao povo que nela habita e o sopro aos que sobre ela caminham. Eu, o Senhor, chamei você para a justiça. Tomei-o pela mão e lhe dei forma. Eu o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações, para você abrir os olhos aos cegos, para tirar os presos da cadeia e do cárcere os que vivem no escuro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não vou dar para outro a minha glória, nem vou ceder a minha honra para ídolos. As primeiras coisas já aconteceram. Coisas novas é o que agora eu anuncio. Antes que elas brotem, eu as comunico a vocês. O servo que foi chamado para a justiça é colocado como uma aliança para o povo e como uma luz para as nações. O trabalho desse servo é tanto de reconciliar as pessoas com Deus, a fim de que elas possam ter uma aliança com Deus, como de ser luz para as nações, trabalhando para o ensino e a reconstrução de todos os povos. O servo do Senhor recebe a missão de abrir os olhos dos cegos, para libertar aqueles que estão presos em cadeias e do cárcere aqueles que estão nas trevas. Qual a identidade, então, desse servo do Senhor, que vai fazer com que injustiças não mais aconteçam no nosso mundo? Primeiramente, na Bíblia, ele é a nação de Israel, pastor. Primeiramente, ele é Israel, o povo de Deus que estava exilado na Babilônia, o povo que deveria viver uma vida diferente da vida do Império Babilônico, com valores diferentes, o povo que deveria o povo de quem por meio dele Deus iria abençoar a todas as nações. Mas o servo do Senhor hoje também é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi inserido em Israel, inserido em Cristo. Esse texto, meus irmãos, é sobre Israel, é sobre a igreja de Cristo, mas principalmente
esse nosso texto é sobre Jesus. Principalmente sobre Jesus. Nesse domingo, nós, como Igreja Anglicana, celebramos o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre quem, na cena do seu batismo, é descrito que a voz do Pai aparece dos céus falando: esse é o meu Filho, de quem eu me agrado. Sobre quem o Espírito repousa. Sobre quem o Espírito repousa e sobre que todas as ações que ele vai fazendo no recorrer do seu evangelho vão demonstrando que ele, ensinando e agindo, assume esse papel do servo do Senhor. Jesus assume esse papel não somente para Israel, mas para todo o mundo, para todas as nações. Jesus encabeça essa missão, que é de Israel, que é da igreja, que é dele. É nossa missão. Nós estamos celebrando a Epifania, a manifestação do servo do Senhor. O servo do Senhor descrito em Isaías capítulo 42 se manifestou para nós e em favor de cada um de nós. É a manifestação do servo do Senhor que nós estamos celebrando aqui hoje. A manifestação de Jesus Cristo. Aquele que iria corrigir tudo o que está de errado. É a manifestação não somente do servo, mas dos servos, todos nós, que proclamamos e seguimos o nome de Jesus. Nesse período, nós estamos vivendo como igreja a Epifania, nós lembramos que a missão de Deus, que Deus dá ao servo, é de estabelecer a justiça em todo o mundo. Essa é uma missão internacional, essa é uma missão global, uma missão mundial. É o chamado para ser luz para todas as nações. Um chamado para alcançar aqueles que estão fora, aqueles que estão distantes. É um chamado para levar a justiça para quem mais precisa. É um chamado para lutar contra injustiças. É lutar da maneira, não como o mundo lutaria, mas da maneira como Jesus faria, como o servo do Senhor faria. Não como a Babilônia, Roma e todos os outros impérios, o mundo faria. O chamado do servo do Senhor é para incansavelmente lutar para que o direito e a justiça possam prevalecer. Palavras essas que aparecem tantas vezes nesse pequeno texto de apenas 9 versículos. É um chamado para lutar contra injustiças que aconteceram com Kevin, com Cíntia, com aquelas pessoas que foram assassinadas. Mas não somente por eles, por cada uma das pessoas que nós vivemos e nós passamos no nosso dia a dia. Como diz o reverendo Guilherme, pelas pessoas que estão debaixo das pontes, passando fome e necessidade. Nós nunca devemos nos esquecer dela. Como diz o nosso texto, eu, o Senhor, chamei você para a justiça. Tomei-o pela mão e lhe dei forma e o coloquei como aliança de um povo para as nações, para você abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia e do cárcere, os que vivem no escuro. É o chamado que Deus faz para mim e para você. É o chamado para viver uma vida que encarne os mais profundos compromissos de Jesus Cristo, que em Lucas é descrito da seguinte forma, quando Jesus vai explicar o seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a libertação aos presos e a recuperação de vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do nosso Senhor. Este, meus irmãos, é o nosso chamado para manifestar a justiça de Deus, para orar, para que a justiça de Deus se manifeste em nosso meio. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, usa-nos, Pai. Usa cada um de nós para a sua missão. Pai amado, nós somos o teu povo, nos dê poder do teu Santo Espírito, para que nós possamos fazer aquilo que tu queres de nós. Nos dê meios, formas, para que nós possamos alcançar pessoas, pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, de que Jesus veio à terra para acabar com o reino do pecado e da morte e da destruição, para fazer com que nós possamos experimentar vida abundante e para nos tornar participantes desse novo reino que há de vir e que nós iremos adentrar. Ó Pai Celestial,
que no batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, o proclamaste teu Filho amado e o ungiste com teu Espírito Santo, concede que todos os batizados em seu nome guardem constantes a aliança que você estabeleceu e que com ousadia todos nós possamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele que reina e vive contigo, Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.